quando é que eu vou? Passarinhos, belas flores querem me encantar. São vão terrestres esplendores, mas contemplo meu lar. Jesus me deu a sua promessa, me vem buscar. Meu coração está com pressa, eu quero já voar. Meus pecados foram muitos, muito culpados sou. Porém seu sangue foi me limpo, eu para a pátria vou. Qual filho de seu lar saudoso eu quero ir. Qual passarinho para o ninho, para os braços teus fugir. É fiel sua vida, é certa quando eu não sei. Mas ele manda estar alerta, do exílio voltarei. Sua vinda aguardo eu, cantando meu lar no céu. Seus passos hei de ouvir soando além do escuro véu. Passarinho, belas flores querem me encantar. São vão terrestres esplendores, mas contemplo meu lar. São vão terrestres esplendores, mas contemplo meu lar. Boa tarde, tudo bom? Bem-vindo, bem-vinda à nossa célula virtual. Hoje queremos encerrar o assunto sobre o dom de profecia. Pegue sua Bíblia e vamos à palavra de Deus. Porém, antes, vamos orar. Pai, muito obrigado pela oportunidade de estudarmos tua palavra. Ajuda-nos a entendê-la e a aplicá-la às nossas vidas, especialmente no concernente ao dom de profecia, Senhor, que não sejamos ignorantes, mas conheçamos aquilo que a tua palavra ensina sobre o mesmo e possamos aplicar esse ensinamento às nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Voltando ao nosso texto em 1 Coríntios, capítulo 12, onde Paulo fala sobre os dons espirituais, provavelmente o que ele chama de manifestações do Espírito. Ele diz no versículo 8: pelo Espírito, a um é dar a palavra da sabedoria, ao outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, ao outro, fé, pelo mesmo Espírito, ao outro, dons de curar, pelo único Espírito, ao outro, dons, quero dizer, ao outro, poder para operar milagres, ao outro, profecia, e assim por diante. Então, já vimos na semana passada o que é o dom de profecia e como ele opera
Apenas para terminar, eu gostaria de fazer a seguinte pergunta. Uma vez que já dissemos que este dom de profecia ele não é infalível, como é que eu então devo proceder quando escuto uma profecia, alguém diz que tem uma palavra da parte de Deus para mim? Devemos, em primeiro lugar, fazer aquilo que Paulo diz em 1 Tessalonicenses 5, 20 e 21, não desprezem as profecias, julguem tudo, examinem tudo e retenham o que é bom. Assim devemos fazer, ouvir a profecia, não tomá-la, como eu disse a semana passada, face value, como se diz em inglês, não é? Ou seja, pelo valor de face, é a palavra de Deus, vou ter que fazer o que está escrito. Não. A profecia, como vimos, ela é uma revelação que Deus dá a uma pessoa, mas a pessoa que transmite essa revelação pode não transmitir exatamente aquilo que Deus está mostrando, mas os seus próprios pensamentos a respeito da revelação que ela recebeu. Como pode haver também, como já dissemos, a profecia que eu chamo de solidária, que alguém profecia de si mesmo e não do Espírito Santo. Em terceiro lugar, há falsas profecias também, porque a Bíblia nos adverte, conforme já vimos, que sairiam falsos profetas pelo mundo, fazendo, evidentemente, profecias falsas. Jesus também falou sobre isso. E eles existem dentro da igreja? Claro, se eles não estivessem dentro da igreja, não haveria tantas advertências da Bíblia quanto a isso. Infelizmente, muitos dos que hoje se tornaram líderes, ou mais tarde se tornaram líderes de seitas e de ensinos heréticos, começaram dentro da igreja. É óbvio que quando foram confrontados com a palavra de Deus por conhecedores da palavra, eles se revelaram, mostraram que eles realmente eram, e eles acabaram saindo da igreja. Em vez de aceitar a correção, eles se afastaram da igreja e começaram seus próprios movimentos. Foi assim que começou grande parte das seitas pseudo-cristãs, não é? Aquelas que se intitulam cristãs, mas que nós sabemos que não são cristãs, porque contradizem o que está escrito na Bíblia, a palavra de Deus. Então, primeiro é isso, julga a profecia. O apóstolo Paulo fala sobre isso aqui também, 1 Coríntios 14, 29, não é isso? E que nós já lemos também na semana passada, tratando-se de profetas, falem 2 ou 3 e os outros julguem cuidadosamente o que foi dito. Já falamos sobre isso, não quero me estender mais, mas apenas quero reforçar que nós devemos julgar. O nosso padrão primeiro de julgamento é a palavra de Deus escrita, a Bíblia, conforme nós já vimos. Quem foi chamado pelo Senhor Jesus para escrever a palavra infalível de Deus no Novo Testamento foram os apóstolos, não os profetas. E Paulo diz que, havendo profetas, poderiam profetizar 2 ou 3, ele queria até mesmo que todos profetizassem. Isso quer dizer que todos são profetas? Claro que não, lá em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 30, 31, ao redor ali, começando no versículo 28, ele diz que, ele faz as seguintes perguntas retóricas: são todos apóstolos? São todos profetas? Tem todos dons de curar? Falam todos em línguas? Todos interpretam? Claro que não. Mas ele diz assim que potencialmente todos nós podemos buscar todos os dons, especialmente aqueles que são melhores para a edificação da igreja. Não é que todos serão profetas ou que todos terão dom de profecia, mas ele incentiva o uso do dom de profecia. Porém, como vimos, Paulo diz que devemos ter cuidado e julgar a profecia. Outra coisa interessante também, que às vezes a pessoa ouve uma profecia, quem é que deve interpretar a profecia? É o que entrega a profecia? São as pessoas ao redor? Ou é a própria pessoa que recebeu a profecia? Temos um caso muito interessante na vida do próprio apóstolo Paulo. Gostaria que você fosse comigo lá em Atos, capítulo 21. Atos dos Apóstolos, capítulo 21. Quando Paulo chega à cidade de Cesareia, aí a partir do versículo 19, quer dizer, a partir do versículo 10, diz assim: depois de passarmos ali vários dias, desceu da Judaia um profeta chamado Ágabo, vindo ao nosso encontro, tomou o cinto de Paulo e, amarrando as suas próprias mãos e pés, disse: assim diz o Espírito Santo, desta maneira os judeus amarrarão o dono deste cinto em Jerusalém e o entregarão aos gentios. Quando ouvimos isso, nós e o povo dali rogamos a Paulo que não subisse para Jerusalém. Então Paulo respondeu: por que vocês estão chorando e partindo o meu coração? Estou pronto não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus.
Como não pudemos dissuadi-lo, desistimos e dissemos, seja feita a vontade do Senhor. Veja, uma profecia dizendo que Paulo seria amarrado pelos judeus e entregue aos gentios. O que as pessoas que estavam ali entenderam que aquela profecia significasse? Eles entenderam que o significado da profecia é que Paulo não deveria ir até Jerusalém. Quando ouvimos isso, nós, o povo dali, rogamos a Paulo que não subisse para Jerusalém, porque a profecia havia dito que ele seria amarrado pelos judeus e entregue aos romanos, caso ele fosse a Jerusalém. Mas qual foi a interpretação de Paulo? Foi exatamente o contrário. Ele disse assim, por que vocês estão chorando e partindo o meu coração? Estou pronto não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Ou seja, Paulo sabia exatamente o significado daquela profecia. Por quê? Porque a profecia, muitas vezes, ela não vem para nos mostrar ou revelar algo que vai acontecer, senão para confirmar algo que Deus já falou aos nossos corações. E foi exatamente isso que passou com Paulo. Quando ele estava se dirigindo à cidade de Éfeso, Paulo encontrou-se ali com os presbíteros daquela cidade e veja o que ele disse. Abra sua Bíblia comigo em Atos capítulo 20, a partir do versículo 22. Paulo aqui está se dirigindo, se despedindo dos presbíteros e dos pastores da igreja de Éfeso, da igreja de Éfeso, e ele diz o seguinte, agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Só sei que, em todas as cidades, o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida, completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Ele não sabia os detalhes do que lhe aconteceria em Jerusalém, mas ele sabia o que estava aguardando, pois ele disse aqui, estou indo para Jerusalém sem saber o que me acontecerá ali, só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que haverá, que prisões e sofrimentos me esperam. Paulo já sabia que, de alguma maneira, isso lhe aconteceria. Ele não sabia os detalhes, mas ele sabia que prisões e sofrimentos o esperavam. Então, na verdade, a profecia de Jacob não veio para revelar nada de novo a Paulo, senão para confirmar o que já estava em seu coração. Nem sempre a profecia funciona assim, mas muitas vezes ela é apenas uma confirmação daquilo que o Espírito Santo já nos mostrou de forma pessoal, de forma íntima no nosso coração. Quando estamos em comunhão com Ele, o Espírito Santo nos ensina, o Espírito Santo nos guia, o Espírito Santo nos mostra e Ele nos dá aquela, se eu posso dizer assim, intuição de sabermos o que Deus tem para nós. Seja em que aspecto for da nossa vida ou em que área de ministério também. Então Paulo já tinha consciência de que isso ia acontecer, por isso quando os irmãos, mais tarde, lá em Cesareia, este Ágabo dá a profecia de que ele seria amarrado e entregue aos gentios, então por isso os irmãos entenderam que ele não deveria ir a Jerusalém, ele diz, não, o Espírito Santo já tem me falado isso, o Espírito Santo já vem me mostrando que isto vai acontecer, não é? E ele diz, então, estou pronto, não apenas para ser amarrado, como havia sido dito na profecia, mas também para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Então não foi assim uma novidade para Paulo, não foi algo extraordinário, algo que ele apenas não sabia o detalhe, mas ele sabia que de alguma maneira aquilo iria acontecer. Então a gente também teve que tomar cuidado com isso. Quem deve dar a interpretação da profecia, se você a recebeu, é você e não outras pessoas, porque as pessoas podem entender mal, como no caso desses irmãos, que entenderam que a profecia era para que Paulo não fosse a Jerusalém. E ele entendeu o contrário, que era para ele ir a Jerusalém, porque lá então isso se cumpriria. Aquilo que já sabia que o Espírito Santo já vinha falando, agora lhe é revelado em detalhes e ele então sabia que isso aconteceria e ele apenas o confirma. Tá bem? Deus abençoe você, tenha cuidado ao ouvir uma profecia, não a aceite prontamente, senão a examine, como diz o apóstolo Paulo, e julgue a profecia. E se a profecia não for coerente com a palavra de Deus, você vê que é uma profecia que não faz sentido, apenas deixa para lá,
o apóstolo Paulo diz que nós devemos examinar tudo e reter o que é bom. Se não é bom, deixa de lado e siga em frente, servindo ao Senhor com alegria. Amém? Deus te abençoe. E apenas para encerrar esta série sobre dons, quero lhe lembrar de como você identificar seus dons. Já falei sobre isso, num estudo específico sobre isso, mas apenas lembrando algumas coisas. Você deve orar, você deve ler a palavra de Deus, leia, estude sobre os dons, ouça as nossas mensagens anteriores, nossos estudos anteriores sobre os dons. Procure identificar os dons através da oração, através da leitura da palavra de Deus e também, claro, através de tentativa e erro, como eu disse já várias vezes, né? Tente fazer, coloque em prática o dom, e se realmente o Senhor lhe deu este dom, ele será confirmado por outras pessoas, inclusive pelos frutos do seu ministério. Porém, se você não tem algum dom que você gostaria muito de ter, ore a Deus, e se a vontade dele lhe dará. Porém, se não for, contente com os que ele lhe deu, ou com os que ele lhe vier a dar, porque Deus sabe melhor que ninguém quais são os melhores dons para nós, e os melhores dons do contexto em que nós vivemos. Por isso é que Paulo diz para nós buscarmos os melhores dons. Deus te abençoe ricamente. Gostaria de encerrar com uma oração. Vamos orar? Pai, muito obrigado por este estudo sobre os dons que hoje encerramos. Obrigado especificamente por este estudo sobre dom de profecia. Que o Espírito Santo possa iluminar cada vida, para que nós possamos, Senhor, ter discernimento, como diz o apóstolo Paulo, discernir os espíritos, e ao ouvirmos uma profecia, fazer aquilo que diz Paulo, julgá-la com base na tua palavra, julgá-la com base na revelação que está no Novo Testamento e também no Antigo Testamento, e que possamos, Senhor, separar aquilo que é bom daquilo que é ruim, desprezar o que é ruim, deixá-lo de lado, mas atentar para aquilo que é bom, para aquilo que entendemos que realmente vem do Senhor, e colocá-lo em prática em nossas vidas. Pai, nós te adoramos e louvamos e agradecemos por todos os dons que o Senhor nos deu, que cada um de nós possa identificar seus dons e usá-los para a tua glória, para a edificação da tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. E se você ainda não recebeu a Cristo ou gostaria de se reconciliar com Ele, faça comigo esta oração. Diga: Senhor Jesus, reconheço que sou pecador e que tu morreste pelos meus pecados na cruz. Me perdoa todos os meus pecados e entra na minha vida e se torna o meu Salvador e meu Senhor pelo resto da minha vida, e me ajuda a te servir e seguir com fidelidade. Em teu nome, Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe você. Lembrando que quinta-feira temos o nosso estudo bíblico virtual. Estaremos possivelmente também encerrando o nosso estudo sobre o livro de Ruth. E no domingo temos o culto. Lembrando que nosso estudo bíblico na quinta-feira é às 7h30, horário de Los Angeles, 11h30, horário de Brasília. Culto 5 horas da tarde, horário de Los Angeles, e 9 horas da noite, horário de Brasília. Quero incentivar você também a assistir o nosso culto de ontem. Assista a mensagem do culto de ontem. Foi sobre 10 coisas que Deus não pode fazer. Que, pastor? 10 coisas que Deus não pode fazer, mas Deus não é todo poderoso? Escute a mensagem, assista a mensagem, ou escute no podcast, e você verá que há 10 coisas que Deus não pode fazer. Deus te abençoe grandemente. Se passa mais doce, me deres gozar. Se dor é mais forte sofrer, ou seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte cruel Satanás,
Rei das ó certo eu estou, que apesar de aflições, que feliz com Jesus sempre sou. Meu triste pecado por meu Salvador foi pago de um modo cabal. Valeu-me o Senhor, ó mercê sem igual. Sou feliz, graças dou a Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. A vida é anseio do meu Salvador. Em breve virá me buscar ao céu onde vou para sempre morar.